alunos do 10º termo de Direito Tributário. Aqui é o professor Carlos Augusto e estamos aí com mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de uma outra peça jurídica, nossa prática tributária, né? Nós vamos falar hoje da ação anulatória fiscal. Tem outro vídeo sobre peça que eu falei da ação declaratória fiscal. Esse é da ação anulatória, esse daqui que a gente está falando agora, viu? Esse nosso vídeo. A ação declaratória fiscal, ela tem por finalidade impedir um lançamento. Já a ação anulatória fiscal, ela tem por propósito anular, o próprio nome diz, né? Anular um lançamento que foi feito. Tem gente que ao invés de chamar de ação anulatória fiscal, chama de ação declarativa de nulidade. Tudo bem, tá bom. Eu gosto de chamar de anulatório e pronto, mas se quiser chamar de outro nome, não tem problema nenhum, fica à vontade. Então ela tem por propósito anular um lançamento que foi feito. Então, o contribuinte ele tem contra si lançado, sei lá, IPTU progressivo, ele acha que não cabe. Ele entra com a ação para desconstituir, para não ter que pagar. Ele entra com a ação para anular aqueles lançamentos. Ou então uma entidade que tem imunidade contra si são lançados tributos. O que ela vai fazer? Entrar com uma ação para anular esses tributos que foram lançados. Anular esses lançamentos, né? É o correto a gente falar, anular os lançamentos. Anular o crédito da Fazenda Pública. Então, antes do lançamento e para impedir o lançamento, você usa a declaratória fiscal. Ocorreu o lançamento, então você entra com a ação anulatória. Depois do lançamento é anulatória, para desconstituir o lançamento. A declaratória é para impedir a constituição do crédito tributário. Constituiu? Agora vamos falar de ação anulatória, para desconstituir. Então é uma questão do elemento temporal, né? Antes da constituição do crédito tributário, a declaratória, para impedir a constituição. Depois de constituído, a anulatória, postulando a desconstituição do crédito tributário, né? Muito bem. Olha, a ação anulatória fiscal, ela tem por base legal, o artigo 38 da Lei Federal 6.800... Não, isso. Artigo 38 da Lei Federal 6.830 de 1980. É tanta lei, né? A gente até esquece. Mas é 6.830 de 1980. É a Lei de Execução Fiscal. Então ela tá lá no artigo 38. Então essa é a base dela. É uma ação que ela segue o procedimento comum. Isso significa que se você precisar de alguma medida, assim, alguma medida judicial provisória, vai ser a tutela provisória de urgência. Nós não vamos usar a medida liminar aqui. Ela é reservada para aquelas ações que estão previstas ou na parte especial do Código de Processo Civil ou em leis esparsas. Se for ação de procedimento comum, o que é pertinente é o que é pertinente é o... Peraí que eu me perdi, gente. Apareceu uma mensagem aqui que eu estou gravando, apareceu uma mensagem, eu li e me perdi. Viu? Mas, então o que você está fazendo aqui, você está ajuizando uma ação visando desconstituir. E ela é pelo procedimento comum. Como é pelo procedimento comum, você não pede a liminar, você pede a tutela provisória, tá? Atenção, o artigo 38, que eu mencionei, ele fala sobre um depósito judicial para entrar com a ação. O Supremo Tribunal Federal entendeu sempre, e há algum tempo atrás, alguns anos atrás, editou a súmula vinculante 28, dizendo que não precisa depositar nada não, porque senão isso restringe o acesso ao judiciário. Pode entrar com a ação direta, tá bom? Agora, se quiser entrar com a ação judicial e ao invés de pedir a tutela provisória para suspender a exigibilidade do tributo, já depositar o valor, que isso já suspende também pode, aliás, é até preferível. Se eu advogasse particular, eu não faço isso, se eu tivesse um cliente e eu ia entrar com uma ação anulatória fiscal, eu ia explicar para ele, a gente pode pedir a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que foram constituídos,
Ou seja, enquanto correr a ação não tem que pagar. Ou a gente pode fazer o depósito daqueles valores, que também suspende. Qual que é a vantagem de fazer o depósito? Bom, você vai ganhar ação? Talvez sim, talvez não. Se não ganhar ação, o valor que o cliente vai ter que pagar já está depositado, ele não vai sentir tanto. Não vai. Se perde a ação, certo? Se perde a ação, ele tem que pagar o valor, não vai sentir tanto. Então, de repente, a ação é julgada improcedente. Aí o valor já está depositado, não vai sentir. É claro que tem a perda e tal, mas já está depositado, o juiz já não está mais no bolso dele. Agora, se pediu a tutela provisória e o juiz deu, de repente a ação tramita 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E já imaginou se ganha ação em primeira instância e perde lá no tribunal? Aí vai ter que recolher com juros e correção monetária? Então, se tiver a possibilidade de depositar o valor, deposita, viu? É o conselho que eu dou. Essa ação, ela é ajuizada contra a Fazenda Pública que está tributando, né? Então, se for ajuizada contra a União Federal, vai correr pela Justiça Federal. Se for contra o Estado ou contra o município, vai correr na Justiça do Estado. É possível pedir uma tutela provisória para suspender a cobrança, né, do lançamento. E é possível também fazer o depósito judicial, como quiser. Bom, vamos ver o modelinho logo, né? Vamos ver o modelinho. Já conversamos um pouco sobre a ação, para que serve, né? A nossa finalidade agora, a finalidade desse vídeo agora é passar como é feita essa peça, passar um modelo para vocês. Então vamos lá. Endereçamento. Justiça Estadual. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tal vara da comarca de tal lugar. Endereçamento para a Justiça Federal. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da tal vara da subseção judiciária de tal lugar. Pronto, fez o endereçamento. Essa ação, ela é interessante que ela ataca créditos tributários, ela pode usar o modelo dela também para atacar créditos não tributários, viu? Por exemplo, multas, multa de trânsito. O único detalhe é que você não vai chamar de ação anulatória fiscal, né? Se for atacar uma multa de trânsito, né? E o fundamento também não vai ser o artigo 38. Mas o modelo é o mesmo, viu, gente? O modelo da peça. Então, vamos lá. Vamos pular umas 10 linhas. E empresa tal, CNPJ tal, endereço tal. Quando eu falo tal, vocês colocam X, tá? CNPJ tal, por meio do seu advogado, procuração e contrato social em anexo, com o escritório em tal endereço, e-mail tal, vem ajuizar a ação anulatória fiscal com pedido de medida provisória, desculpa, gente, com pedido de tutela provisória de urgência, tutela provisória de urgência. A gente confunde às vezes, né? Tutela provisória, medida provisória. Agora há pouco no começo do vídeo eu falei tutela provisória certinho, né? Acho que eu falei assim. Com pedido de tutela provisória de urgência em face da União Federal, do Estado tal, Estado de São Paulo, ou do município tal, município de Bauru. Quando a gente ajuiza contra, assim, pessoa da administração pública, no dia a dia você não precisa colocar qualificação nada, porque o juiz sabe quem é, sabe como encontrar, né? A União, o Estado, o município. Agora, na OAB, vocês coloquem União, Estado ou município, dependendo, e coloquem depois, vírgula, pessoa jurídica de direito público, tá? Muito embora isso seja óbvio e inescapável. Não tem como não ser pessoa jurídica de direito público, né? Mas coloca no exame da OAB, viu? Pelos motivos que passa a expor, 2 pontinhos. Se quiser colocar do cabimento da peça, pode colocar assim, do cabimento. A ação anulatória fiscal
serve para desconstituir créditos tributários. Ponto. Cabimento da peça. Né? Dos fatos. Aí você vai contar a historinha. Você vai dizer quais são os créditos tributários. Por exemplo, a empresa tal, não é? A empresa tal. Ela pode estar com problema, sei lá, no imposto de serviços, ela pode estar com problema no IPTU. Você vai descrever, olha, está acontecendo isso. A empresa ela é contribuinte de tal tributo, não sei o quê, e teve uns lançamentos assim, assim, assim. Então você vai contar a historinha, viu? Vai contar a história. E depois, do direito. O que você faz aqui no direito? No direito, você desenvolve sua tese jurídica, mencionando jurisprudência, doutrina e legislação conforme for necessário. Eu gosto de começar com uma frase assim, de efeito. Então eu colocaria assim, algo assim: os lançamentos tributários contra requerente são irregulares por causa disso. Então ia já dar um motivo, né? Então ia colocar uma frase de efeito. Aí desenvolve o restante, certo? Cada um de acordo com a sua, assim, com o seu estilo. Quem está estudando sozinho, pega o trabalho, a peça que fez, treina, tem que treinar, viu, gente? Pega a peça que fez e lê. Lê em voz alta. Lê em voz alta, vê se deu sentido. Se não tiver dado sentido, você vai perceber. E se estiver estudando com um colega, desculpa, a peça que você estiver fazendo, aí você dá para o colega ler, ele dá a pecinha dele para você para ler. Mas se lê com atenção, viu? Lê com atenção, vê se tá bom, vê se dá sentido, tá? Faça isso. Da tutela provisória. Vamos fazer o pedido de tutela provisória. Eu tenho notado que muitas vezes os juízes não dão essa tutela provisória, porque eles dizem que o recolhimento do tributo não é um ônus excessivo para ninguém. Depois pode pedir a restituição. Mas muitas vezes dão sim, viu? Então vamos lá. Da tutela provisória. 3 parágrafos. Estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência que suspenda a exigibilidade dos créditos tributários. Então a gente está pedindo a suspensão. Quer dizer, está pedindo não, né? A gente vai pedir ainda, a gente só está explicando que é cabível a tutela nesse sentido. Segundo parágrafo. O fumus boniuris reside na situação de ilegalidade dos lançamentos, conforme acima exposto, que faz um resuminho, curtinho, 2 linhas, 3 linhas, tá? Curtinho. Você já falou, desenvolveu a tese jurídica lá em cima. Terceiro parágrafo. O periculum in mora reside na indevida cobrança de valores tributários da requerente, o que coloca a sua situação financeira em risco. Eis que, se realizados os pagamentos, a repetição dos valores, que é a restituição, né? A repetição dos valores pela Fazenda Pública será a longo prazo, descapitalizando a requerente, ou o requerente, a empresa, né? Então você explicou mais ou menos, tá bom? Mas você foi objetivo, você falou que é pertinente a medida para tal finalidade, a tutela, né, para tal finalidade, você falou sobre o fumus boniuris e o periculum in mora, assim já foi, assim já preencheu assim os requisitos, né, da petição nesse sentido. E por último, do pedido. Diante do exposto, requer: primeiro, a concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo a exigibilidade dos lançamentos tributários discutidos. Segundo, a citação da Fazenda Pública requerida para contestar. Terceiro, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Quarto, o julgamento de procedência para anular os lançamentos tributários indevidos. Então a gente pediu a tutela para suspender e agora é para anular, por isso chama ação anulatória fiscal. O que é anular? Cancelar, certo? Anular os lançamentos.
E, por fim, o último pedido. A, B, C, D. A condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Adianta aqui a audiência de conciliação? Não, porque a matéria tributária não é pertinente, né? Mas se você estiver fazendo na OAB e colocar, pede-se audiência de conciliação, aceita-se conciliar, tudo bem, não tem problema nenhum. E no finalzinho, o valor da causa. Qual que vai ser o valor da causa? O valor dos lançamentos que você está discutindo. Se você estiver fazendo um problema assim, não tiver o valor dos lançamentos, você deixa em branco, né? Se porventura, se por algum motivo assim, você tiver o valor do lançamento, né, porque já existe a dívida, então vai ser esse o valor da causa, tá? Se tiver um lançamento de tanto, você estiver discutindo, achar que o lançamento é menor, não tem problema, aí você pode colocar o valor que você considera correto, tá? Na ação anulatória. Porque você não precisa pedir para... Você pode pedir para desconstituir o crédito que é de 50 mil e dizer, não, desse crédito de 50 mil eu reconheço que o certo é só 20 mil. É possível também, tá? Mas anula aquele lançamento e a Fazenda Pública vai fazer o outro lançamento, um valor menor. Bom, depois do valor da causa, a parte autenticativa, né? Local, data, advogado, OAB. Então é isso, pessoal. Vocês já têm agora o modelinho da ação anulatória fiscal, viu? Vai para a pastinha que vai valer nota para a prova do segundo bimestre, viu? Vai ser no mesmo esquema da prova do primeiro bimestre, tá? Um outro detalhe. Fiquem ligados no Aprender, viu? Quem tiver alguma dúvida sobre esse vídeo ou outros vídeos, se manifesta através do Aprender. Manda um recado pro professor, que o professor vai retornar, vai responder, tá bom? É o melhor meio de comunicação para a plataforma Aprender. E fiquem de olho, porque eu estou mandando atividades pelo Aprender, outros professores estão fazendo isso também. Então fiquem de olho, acompanhem, tá bom? Para fazer tudinho. Se precisar, anota no celular, anota uma folha de papel, tá? Mas organizem-se para acompanhar assim as aulas, as atividades acadêmicas através do Aprender, que é uma plataforma batuta. Gente, então, obrigado pela atenção, quem chegou até aqui, e bom estudo, hein?